Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, tem uma palavra de Deus para você. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, versículo 45 e 46. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça e os corpos do arraial dos filisteus e darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberás que há Deus em Israel. Todos nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós que professamos o mesmo Deus, nós que gostamos de meditar nas Santas e Sagradas Escrituras, nós conhecemos a história de Davi, que Davi dispõe a pelejar contra esse gigante. Sabemos que o profeta Samuel, ele foi levantado para ser profeta em Israel, não somente profeta, mas juiz e sacerdote. E o povo daquela época tinha rejeitado o profeta Samuel, porque os filhos do profeta Samuel não estavam andando conforme a palavra de Deus. Então Deus fala para o profeta Samuel: Samuel, eles não têm rejeitado não é a ti não, mas eles têm rejeitado é a mim. E o povo pede um rei para Samuel, um rei para governar o país de Israel. E Samuel, ele ouve a voz do povo, triste, abatido, angustiado, porque o povo estava rejeitando, mas o povo estava rejeitando era o próprio Deus. Então ele vai ali em Benjamim, na tribo de Benjamim, e levanta um homem bonito, um homem belo, um homem que a qual apacentava jumentos. O nome dele era Saul. Então o profeta Samuel unge o profeta Saul, o rei Saul, melhor dizendo, a ser rei de Israel. E o rei Saul, ele começa bem o seu reinado, ele vai bem no começo, mas no final ele desobedece a Deus, porque Deus fala para o rei Saul e até os amalequitas, e lá ele ferirá o rei, matar todas as pessoas ali, não poupando mulheres nem crianças, e ele trouxe o ouro daquele tempo, trouxe as vacas, os bezerros, ainda poupou a vida do rei. Então o rei Saul, melhor dizendo, o próprio Deus rejeitou a Saul a partir daquele momento. E Deus fala: Samuel, Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? O próprio Deus rejeitou a Saul. Não deixe Deus te rejeitar. Não deixe, quando Deus te rejeita, meu irmão, o Espírito Santo, você perde o Espírito Santo, você nem percebe. Você está no mundão, você não tem um arrependimento. Você está condenado igual Saul. Saul estava condenado à morte, estava condenado à perdição eterna, porque o próprio Deus falou para Saul não fazer aquilo, desobedecer a voz dele, e Saul desobedeceu. Então sabemos que Deus fala para Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé, o belenita, e unge um dos teus filhos a rei de Israel. E Samuel vai ali, em Belém de Judá, e os anciãos da entrada da cidade perguntam a Samuel: a sua vinda neste lugar é de paz? E o profeta Samuel fala: é de paz. E quando o profeta Samuel está ali na casa de Jessé, ele fala: vim ungir um dos teus filhos para que seja rei de Israel, para que governe Israel. E o Jessé fala: entra, seja bem-vinda na minha casa. E Jessé apresenta os 3 filhos para Samuel, para Samar, Abinadab e Eliabe. E quando o profeta Samuel bate os olhos em Eliabe diz: certamente este será o novo rei de Israel. E Deus brada em alta voz: Samuel, não é este o que é para reinar sobre Israel. Você olha a aparência, mas sim, eu olho o coração. E Samuel passa pelos 7 filhos de Jessé, e não é nenhum. E Samuel fala: são todos esses seus filhos? E Jessé fala: ainda tem um que está no campo, apacentando ovelhas. Então Samuel fala: vai lá e busca-o. Enquanto ele não assentar à mesa, nós não comeremos. Olha aí, meu irmão, que honra para você que está desprezado pela sua família, pelos seus amigos. Enquanto você não chegar na mesa, as pessoas não vão participar do banquete. Você que é desprezado pela sua família, igual Davi era desprezado pela sua família, Deus honrou Davi. Enquanto Davi não chegasse, eles não iam participar do banquete. E Deus unge a Davi, a rei de Israel. O profeta Samuel pega um chifre de azeite e derrama sobre a cabeça de Samuel, de Davi, me dizendo. E o Espírito Santo que estava na vida de Saul, hoje já não está mais, já estava na vida de Davi. E Davi encoraja para vencer as batalhas futuramente. Então, certo dia, o rei, o Espírito Santo já tinha saído da vida de Saul. Então o rei estava perturbado por espíritos imundos. E ele procura algo para te acalmar. E não acha nada. E um dos seus criados só tem o Davi, o tocador de harpa, lá de Judá, porque Davi era tocador de harpa. E ele pode, lá de Belém, ele pode tocar a harpa e você pode acalmar, o Senhor pode acalmar, meu rei. E Saul traz a Davi a tocar a harpa. E quando Davi tocava a harpa, Saul acalmava e o espírito ia embora por algum tempo da vida de Saul. Então Saul foi ganhando um amor tremendo por Davi. E Davi, um dia ele foi para a batalha, levar alimentos para os seus irmãos. E ele vendo aquele Golias, aquele gigante, Golias de Gade, um incircunciso, todos os dias afrontando o Deus vivo de Israel, afrontando o povo, 80 vezes, 40 dias, uma vez de manhã e uma vez à tarde. E Davi fala: este homem incircunciso está afrontando, não é nós, está afrontando o próprio Deus de Israel. Eu pelejarei contra este gigante. E ele, ali no arraial do rei Saul, ele fala: meu senhor, Davi fala: meu senhor, eu vou pelejar contra este gigante.
E Saul fala, você não pode pelejar contra esse gigante, porque ele é guerreiro desde a sua mocidade, e ele é gigante de quase 3 metros, você não pode contra ele. Mas mal sabia ele que Davi era um ungido de Deus. Davi, em momento algum, ele falou que era um ungido de Deus. E Davi fala, não, não, meu senhor, eu posso vencer esse gigante, porque veio um urso e um leão para tomar minhas ovelhas, arrebatar minhas ovelhas da minha mão. E eu peguei as ovelhas com a mão, eu rasguei a boca do leão e do urso, e os matei. E o rei Saul fala, que o Senhor seja contigo, Davi, nessa batalha. E Saul coloca Davi para usar umas roupas, uma armadura de Saul, mas Davi coloca essa armadura e não se sente bem. Então Davi, ele vai até aquele gigante Golias de Gade, que o Golias fala, você vem a mim com pau e pedra? Hoje mesmo te amaldiçoarei. As moscas te lambuzarão do seu sangue por Baal-zebul. Então, Golias estava afrontando a Davi. E Davi fala, hoje mesmo eu disponho pelejar com o povo. Você vem pra cima de mim com lança e com escudo, com armadura, mas eu vou pra cima de você em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus vivo de Israel. Hoje mesmo eu cortarei a sua cabeça e lançarei as aves dos céus e as bestas feras do campo. E Davi foi, e Davi antes disso ele tinha passado no riacho e pegado 5 pedras, ou seja, 5 seixos. Os 5 seixos simbolizavam Jesus. J-E-S-U-S, Jesus. Ele foi confiado em Jesus, no Senhor dos Exércitos. Mas ele tinha certeza, ele pegou 5 pedras porque ele podia ver que ele podia errar na primeira tentativa. Porque como ser humano, nós somos 100% de muita fé. Mas Davi, ele foi com sua fé do tamanho de um grão de mostarda. E ele foi e pelejou contra esse gigante, pegou a pedra, colocou na funda e girou. A primeira pedra que Davi pega e crava na testa daquele gigante, aquele gigante cai com a testa no chão, e Davi corta a sua cabeça, e o povo de Israel vai lutar contra o povo filisteu e ganha a batalha. Deus quer fazer de você um vencedor, assim como Davi venceu essa batalha, essa peleja. Às vezes essa peleja nos dias de hoje, esse gigante não é seu irmão, não é seu amigo, não é seu inimigo, mas o gigante na sua vida é Satanás. Satanás ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus deu da vida e vida como nós. Satanás afrontava o povo de Israel, afrontava Davi. Mas eles não estavam afrontando o povo de Israel nem a Davi, não. Ele estava afrontando o próprio Deus. Golias estava afrontando o próprio Deus. E Davi venceu essa batalha. E você vai vencer essa batalha, essa luta, essa provação. Você que até mesmo está pensando em tirar sua própria vida, porque você separou do seu cônjuge, porque você fez isso e aquilo, que não foi do agrado de Deus, está pensando em abandonar a batalha. Mas sabe uma coisa, persevere, porque Deus vai te levantar. Assim como Deus levantou a Davi para pelejar contra aquele gigante circunciso, Deus vai te levantar para pelejar contra esse gigante, contra as hostes espirituais dos ares. Porque Davi, ele venceu essa batalha. Saul, ele venceu 1000 batalhas. Mas Davi, ele venceu milhares, dezenas, milhares, 10 milhares de batalhas. E Deus quer te fazer de você um vencedor. Acredite que o Deus de Israel é o Deus impossível. Acredite que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Porque Davi, ele pode todas as coisas e você pode. Não desanime esse gigante na sua vida, esse câncer, essa AIDS, essa diabetes, essa Covid que está te afrontando. Não desanime, porque Deus é com você. Porque Satanás não está afrontando, não é você não, está afrontando Deus vivo. E o final de Satanás é ser no lago de fogo. Hoje a alegria de Satanás é derrubar o povo de Deus, é afrontar o povo de Deus. Mas felizmente, melhor dizendo, Satanás vai ser lançado no lago de fogo para a condenação eterna. E Deus quer fazer de você um novo vencedor. Deus quer colocar você para sentar na mesa, igual ele fez Davi sentar na mesa com seus irmãos, e com seu pai, e com Samuel. Deus honrou a Davi, que Davi venceu aquela batalha. Porque sem Deus, Davi não poderia, mas com Deus, Davi poderia todas as coisas. Davi, se ele fosse confiando no seu punho, no seu braço, na sua espada, ele ia perder, mas ele foi confiando no Deus de Israel. E nós temos que confiar em Deus. Às vezes essa batalha na sua vida parece estar perdida, mas Deus, ele resolve a causa. Deus é o Deus do impossível. Operando Deus, quem impedirá? Se operando Deus, nada impedirá. Porque Deus é contigo na sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 31, parte B. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, nada é contra você. Se Deus era por Davi, nada era contra Davi. Peleja contra esse gigante. Não deixe esse gigante derrubar a sua fé. Não deixe esse gigante tirar você da presença de Deus. Mas persevere. Quando você pensar em cair em tentação, comece a orar, comece a jejuar, comece a clamar a Deus. Porque esse gigante não vai poder te vencer. E você vai vencer esse gigante em nome do Senhor Jesus. Porque em nome do Senhor dos Exércitos, você vai pelejar contra esse gigante que é Satanás. Porque hoje você pode vencer esse gigante. Mas se você sair da presença de Deus, você não pode vencer esse gigante. Porque Deus, ele tinha rejeitado a Saul. E quando Deus te rejeita, Satanás, ele já venceu essa batalha contra você. Não deixa Deus rejeitar você, meu irmão. Mas tenha fé no Senhor, acreditando que ele vai vencer a batalha por você. E confiando no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Davi não se abalou, mas ele permaneceu até o fim.
e combater um bom combate contra o gigante. E Deus quer que você vença este mal. Tudo que te impede você de lutar, de pelejar, persevera na oração. Porque Jesus vai fazer de você vencer este gigante, este demônio na sua vida. Porque Davi ele venceu esse gigante, você também pode vencer em nome do Senhor dos Exércitos.